Olá, meu nome é Leonardo Dantas, eu sou curador aqui do Instituto Ricardo Brenan. Eu tenho uma história para lhe contar. A história de um menino chamado Ricardo. Ele tinha 12 anos, quando o pai dele o presenteou com um canivete. Este canivete, que ele até hoje possui, este canivete gerou neles o sentimento do colecionismo, daquela pessoa que tem um sentimento arraigado de sempre estar juntando objetos. Cada dia que se passava, ele juntava objetos. Cada ano que se passava, ele tinha mais canivetes. A casa foi se enchendo de canivetes, mas foi se enchendo também de facas, de espadas. E quando ele se formou em engenharia, ele fez a sua primeira viagem à Europa. E lá ele ficou completamente deslumbrado. E as facas viraram espadas, e as espadas viraram lanças, lanças alabardas, alabardas armaduras, armaduras cavalos, e ele foi pensando num castelo. Castelo que ele nunca conseguiu, porque ele tinha outras tarefas. Ele era um industrial, ele estava construindo fábricas, 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 fábricas e mais fábricas. Construiu 25 fábricas. Quando ele constrói essas 25 fábricas, ele vê que está na hora de parar e pensar naquele sonho de criança dele, do qual ele nunca se afastou. Ele tinha então mais de 5.000 armas, mais de 5.000 canivetes, espadas, armaduras, cavalos. E ele viu que estava com um quadro medieval, da Idade Média. Então ele chega à Europa e se encontra com grandes coleções de armas, coleções bem maiores do que a dele. Ele, como colecionador, fica enciumado. Ele quer ter coleções de tamanho daquelas que ele estava vendo. Ele continua comprando, mas o espaço dele era pequeno. O espaço dele era pequeno e ele precisava de um espaço para abrigar toda aquela coleção dele. No final do século passado, nos anos 90, ele começa a pensar num ambiente que acomodasse aquela coleção dele. E ele se inspirou num castelo francês, e esse castelo francês, ele foi distribuindo todo o acervo dele, toda a coleção dele, desde aquele canivete que o pai o dera quando ele tinha 12 anos, até as últimas armaduras. Nessa altura ele tinha 12 armaduras, mas ele não parava de comprar, ele não parava de ter mais. Hoje ele tem 50 armaduras, e de tal maneira que ele tem hoje a maior coleção de armas do mundo, de um particular. Não conformado, ele era um colecionador, mas não era um colecionador que gostava de ter as coisas só para ele. O bom colecionador é aquele que espalha conhecimentos. Então, o que ele fez? Ele criou o Instituto Ricardo Brenan. Em 2002, ele inaugurou o castelo dele. Com ninguém. E com isso aí o castelo dele passou a despertar atenção no mundo todo. Até a rainha da Holanda chegou a vir para conhecer o castelo dele. E hoje o castelo dele é visitado por mais de 260 mil pessoas a cada ano. E o Instituto Ricardo Brenan, que era só um castelo, espalhou-se por outros edifícios. Ele hoje ocupa uma área de 56.000 metros quadrados. É uma área de uma pequena fazenda. E essa área
está à disposição de vocês. Bem pertinho do centro do Recife, colado à Universidade Federal de Pernambuco. E hoje é o centro de maior concentração de visitantes de todo o Nordeste. É o museu considerado o mais importante museu da América do Sul. É o mais importante do Brasil. Uma das coleções que mais chama a atenção do nosso visitante, seja ele de que idade for, são as armaduras medievais. A armadura era a veste que o guerreiro, sobretudo o cavaleiro, aquele que vinha sobre o cavalo, usava nas batalhas corpo a corpo. São feitas em aço. A espessura é muito fina. Tem um peso que varia em torno de 40 quilos. Eles se cobrem daquelas armaduras para evitar os golpes. Alguns até tinham uma malha por dentro, uma malha de metal por dentro. Nós temos hoje um pouco mais de 50 armaduras. Algumas dessas armaduras são realmente originais, são realmente do século XV, século XIV, século XVI. Mas, com o tempo, as armaduras foram se tornando obsoletas, porque não tinha mais, com a invenção da pólvora e o uso da arma de fogo, a partir dos anos do século XVI, dos anos de 1500, as armaduras passaram a não ter aquela utilidade que tinha no início. Mas os armeiros que fabricavam essas armaduras não podiam ficar desempregados. Então o que fizeram? Fizeram armaduras decorativas. Decorativas que eram exatamente para decorar os corredores dos imensos castelos europeus. Essas são as mais bonitas. E dessas nós temos alguns exemplares, sobretudo fabricados na Alemanha. Mas temos também armaduras e elmos e escudos e espadas do Império Mongol. O Império Mongol já foi uma civilização que tomou conta da Índia, da China e por muitos séculos eles dominaram todo o Oriente. E nós temos também essas peças do Império Mongol que são raríssimas. Talvez essas armaduras são as únicas que estejam em exposição no museu no Brasil. Num episódio das Mil e Uma Noites, nós temos aqui uma sala dedicada a um episódio do reinado de Luís XIV. Luís XIV era o rei Sol da França. Era a história de um ministro das finanças, como acontecia nos dias atuais, acontecia também naquela época. Ele estava ganhando mais do que o rei. O castelo dele, as festas que ele fazia, eram maiores do que as festas do rei. O rei foi a uma dessas festas, estranhou e abriu um processo contra ele. E era verdade. Ele estava furtando o tesouro real. Ele é condenado e esse júri que o condena está todo representado por bonecos de cera de abelha, feito na França, com trajes da época do final do século XVII, isso é, da corte de Luís XIV, com representações de Luís XIV, da nobreza da época, os mosqueteiros, toda a nobreza da época estão aqui num cenário que desperta muito a curiosidade das pessoas, tal a veracidade das imagens que ele transmite. O realismo está bem presente. E foi uma também das facetas de Ricardo Brenan. E andando em Paris, entrou num antiquário e viu essas figuras. E tal não foi a surpresa que ele resolveu trazer todos esses bonecos de cera para o Recife. Esqueceu-se que o Recife, o clima é quente. E os bonecos de cera têm que ficar permanentemente em ar-condicionado, 24 horas por dia, para que não se deteriorem. Então, é esse um das nossas salas que desperta mais atenção e mais comentário, sobretudo nas crianças que nos visitam. Nesse grande
centro cultural, o maior de todo o Nordeste, você vai encontrar infinidades, milhares. Tudo aqui se soma por milhares, não são por dezenas. Dezenas são, você conta nas mãos, milhares. Milhares de peças em armas, centenas de peças em esculturas, milhares de quadros de pintores dos mais importantes do mundo, inclusive aqueles pintores que vocês um dia vão conhecer, que são os pintores que no século XVII, nos anos de 1600, eles pintaram a paisagem do Brasil, a paisagem de Pernambuco. E essa paisagem que vocês estão vendo foi a primeira paisagem conhecida das Américas, conhecida em todo o mundo. E nós temos quadros dessa época. Nós temos quadros de 1641. Além do bairro, vocês terão uma paisagem tomada por lagos, tomada por cirdes, por pássaros, por emas, por antílopes africanos. Uma paisagem do campo. Tudo dentro do ambiente criado por um só homem, por aquele menino que um dia ganhou um canivete. É aquele menino que passou a vida reunindo muito dinheiro para se tornar um colecionador, mas ele não ficou com esse dinheiro para ele. Ele resolveu distribuir com todos nós. Então, para nós, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos familiares, o Instituto Ricardo Brenan foi feito e está aberto. E quem sabe se não seremos nós que estaremos no próximo final de semana vivendo a realidade do sonho daquele menino do canivete, que hoje é um senhor de quase 90 anos.